Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja com todos. Amém? Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Fique à vontade. Se você não puder, fique sentado mesmo. Vamos... Começo agradecendo o Senhor. Mais uma vez, né? Já fiz isso hoje. E mais uma vez junto com os irmãos, louvando o Senhor por esse dia, essa manhã, né, preciosa. Hoje tem mais irmãos, né, aqui, graças a Deus, muito bom ver os irmãos, como é bom, né, essa comunhão, e como é importante. Antes de nós lermos a palavra de Deus, que está lá em Salmo 42, nós vamos ler os 2 primeiros versículos, se você quiser deixar aberto já. Em seguida, nós vamos falar com o Senhor. Salmo 42, no meio da Bíblia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nessa manhã. Obrigada por cada um que o Senhor trouxe aqui. Amém? Vamos orar, então. Deus Santo, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa de oração. Aqui, Deus, onde congregamos, Pai, como parte do corpo de Cristo, que está espalhado em toda a face da terra. Deus, nós te agradecemos, porque é um privilégio maravilhoso estarmos aqui diante do Senhor, Pai. Queremos, Deus, louvar o Senhor, Deus, por esse dia, por essa manhã. Deus, pela vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigada, Senhor. Deus, diante do Senhor, Pai, queremos também, Deus, nos arrepender nessa manhã. Nos arrepender, Deus, sabemos, Pai, que hoje mesmo nós pecamos, Pai. Diante do Senhor, Pai, eu peço, Senhor, que me perdoe, Pai, pelo dia de hoje, pelos meus pensamentos, aquilo que eu fiz que desagradou o Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que, Deus, cada um de nós, Pai, toda vez que errarmos, Pai, que não venhamos, Deus, ficar na acusação, mas que possamos voltar para o Senhor, voltar o nosso rosto para o Senhor, arrependimento, Pai. Deus, lembrar do que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Deus, te agradecemos pela salvação, Pai, porque o Senhor, Deus, aprova o Senhor não nos deixar perdidos, Pai. Aprova o Senhor, Deus nos salvar, Pai, essa obra maravilhosa que foi feita através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e peço ao Senhor que nessa manhã, Pai, faz presente aqui no nosso meio, Senhor, que possamos, Deus, cada um aqui, Deus, sentir a Tua presença santa, Pai, ouvir a Tua voz através da palavra, Deus, que será pregada aqui nessa manhã, Deus, entoar louvores, Senhor, com o coração cheio de sinceridade, Pai, diante do Senhor, Pai. Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é aquele que, Deus, nos livra das nossas angústias, Pai. Deus, sabemos que temos um período, sim, Deus, de angústia, de tribulação. Isso está previsto, Pai. Mas o Senhor também, Deus, prometeu que estaria conosco até o último dia, e isso é suficiente, Pai. A Tua graça, ela é suficiente a nós. A Tua presença, o Senhor é suficiente, Pai. Deus, que a sede pelo Senhor, a sede pelas coisas do Senhor, pela Tua palavra, Deus, pelo Senhor, pela Tua presença, pela oração, Deus, pela comunhão, Pai, que seja, Deus, real na nossa vida a cada dia, Pai, que todos os dias quando acordarmos, Senhor, que a nossa vontade seja de estar com o Senhor, de falar com o Senhor, de passar o dia com o Senhor, Pai. Nos dê essa graça, Pai, nos dê essa graça, eu te peço, Senhor, e Deus, recebe esse culto, Pai, que é para o Senhor, Pai. Tudo que será feito aqui agora é para cultuar, é para adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmo 42. O salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amém? A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, todo ser humano, ele precisa de Deus.
né? Não tem um ser humano que não precise, que não às vezes o ser humano que não foi alcançado, ele sente necessidade, né? Tanto que o ser humano que não está em Deus, ele sente necessidade, às vezes ele começa a adorar outras coisas, ele começa a colocar o coração, a esperança dele, né, em outras coisas que não o Senhor. Porque ali a alma dele, ele precisa de Deus, né? Ainda que ele não saiba ainda disso, ele não entenda, né, que ele precisa do Deus, e não é de qualquer Deus, é do Deus vivo, é do Deus real, o Deus criador dos céus, da terra, de todas as coisas. Porque quando Deus nos criou, Ele já nos criou com propósitos. Ele não nos criou de qualquer forma. E um desses propósitos é adorá-lo. É adorá-lo eternamente, inclusive, né? Então, nós temos essa necessidade. Então, quando o homem, ele acorda de manhã e ele não pensa em Deus, ele não lembra do Senhor, ele não tem sede de buscar a palavra, de orar, de se entregar, tem algo errado com esse homem, comigo, com você, quando a nossa necessidade premente não é estar com o Senhor. Então, nessa manhã, eu te convido, como salmista, né, que você declare isso aí, que como suspira a costa pelas águas, assim a minha alma, né, que a nossa alma, ela suspire pelo Senhor, que ela anseie pela presença santa do Senhor. E isso faz toda a diferença no nosso dia. Amém? Experimente acordar de manhã e ao invés de pegar o celular, né, ou ao invés de fazer outras coisas, né, pelo menos ali, meditar na palavra, já acordar, se você não puder ler a Bíblia no exato momento, já acorda dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, por mais um dia, exaltando o nome do Senhor, e assim que você tiver a oportunidade, nas primeiras horas, já ora ajoelha ali, agradece, fala com o Senhor, medita na palavra, porque é aquilo ali que vai permear os seus pensamentos durante todo o dia, todo o restante do dia, amém? É aquilo ali que vai estar com você, e durante todo o dia, procure falar e ter comunhão com o Senhor, porque é isso que faz diferença na nossa vida, né? Muitas vezes nós nos sentimos frustrados ou angustiados, assim, ou mesmo sentimos que não estamos chegando em lugar nenhum. É porque não temos buscado os propósitos do Pai para nós, os propósitos de Deus para nós. Então busque isso diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Né? Muitas vezes nós chegamos, Senhor, descarregamos ali, tudo que a gente quer. Mas, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim, né, nessa vida? E o Senhor, sabe o que vai acontecer? O próprio Senhor vai falando com você. Ele vai colocar pessoas, Ele vai colocar situações que vão te mostrar o propósito dEle. E é nisso que você vai encontrar a sua felicidade, porque a nossa felicidade está em Cristo mesmo. Amém? Então, Senhor, a nossa alma, ela suspira pelo Senhor. A minha alma suspira pelo Senhor, Pai. Deus, eu tenho sede da Tua palavra, eu tenho sede do Senhor, Pai. Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que nunca falte, Deus, o pão. Deus, essa palavra maravilhosa, a qual temos acesso hoje, Pai. Deus, perdoa-nos pela nossa negligência diária, Pai. Porque quantos precisam, gostariam de ter, Deus, um versículo que fosse para meditar e não podem, Pai. E eis aqui, Pai, temos tudo aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê consciência, Pai. Nos dê conhecimento, Pai, para amar, Deus, para zelar, Deus, pela palavra do Senhor, pelas coisas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que traz essa consciência para cada um de nós essa manhã, Pai. Nesse dia maravilhoso, essa manhã maravilhosa, queremos relembrar, Pai, queremos, em memória do Senhor, Pai, comer do pão, Deus, tomar do vinho, Pai, do suco, Deus, de uva que é em memória ao Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, para anunciar, Deus, a Tua morte, a Tua ressurreição, Senhor Jesus, até que o Senhor venha, Pai, para, Deus, estarmos eternamente contigo. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Enche a nossa vida da Tua esperança, Pai, do Teu amor, Deus. Revela-nos a cada dia, Deus, os Teus propósitos, Pai, porque todos eles são maiores, são superiores, Deus, e não podemos imaginar o que o Senhor tem, porque é muito superior ao que nós sempre pensamos, Pai. Deus, obrigada, Senhor, mais uma vez. Recebe a adoração que a Tua igreja irá elevar ao Senhor nessa manhã. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém?
teu calor sobre mim é como um sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, no dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Quem é esse Rei da Glória? Vamos declarar neste momento, amém? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus.
nada além do sangue, nada além do sangue. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, por gentileza. Brevemente uma reflexão para nós orarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, amém? A partir do verso 10, o apóstolo Paulo escreveu assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto, como língua que engana. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém? Pesado, né? Mas esse é um retrato de nós longe de Cristo. Esse é um retrato da humanidade, daqueles que não reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é um retrato daquele que não conhece a paz eterna em Cristo. A humanidade se desviou, se fez inimiga de Deus, não é o que a palavra de Deus diz. Os homens se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado. Desde o Éden, nós herdamos essa natureza de Adão. E o pecado é enraizado em nós. E só há um homem, um justo, que pode nos limpar desse pecado, que pode nos purificar, que pode nos tornar justos diante de Deus. Ainda na carta de Romanos, no capítulo 5, se você pular uma página aí, se quer, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora uma pessoa boa, alguém tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de
Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia, glórias a Deus por isso. A humanidade reconheceu, a humanidade tem revelado um amor que nenhum homem é capaz de expressar ao outro. A humanidade reconheceu que um homem justo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, morreu naquela cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda odiávamos as coisas de Deus, Cristo morreu naquela cruz por amor a mim e a você. E tem duas coisas que nós devemos fazer diante dessa situação, tá? Não sei se você já reconheceu isso, tá, na sua vida, mas se você já reconheceu, é um momento de você reafirmar isso dentro do seu coração. A primeira coisa dela é nos arrependermos dos nossos pecados, abandonarmos as velhas práticas, abandonar aquilo que nós amamos, mas que a palavra de Deus diz que é pecado. E nós somos chamados a esse arrependimento todos os dias, abandonar aquilo que desagrada a Deus. E a segunda postura que nós devemos ter a Deus é gratidão, porque nós não merecíamos esse amor, nós não fazemos nada para merecer, nós não temos condição alguma de retribuir a Deus aquilo que Ele fez lá na cruz. E o mínimo que nós podemos fazer é sermos gratos diante dEle e obedecer a sua palavra. E reconhecer que Cristo é o único caminho até Deus. Não existe um atalho, não existe alternativa, não existe intercessores, não existe uma outra opção. Só existe um, Jesus Cristo, o justo, o Deus encarnado que viveu nessa terra e que morreu para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça, Pai, porque mais uma vez o Senhor Tu nos permitiu estarmos reunidos como a igreja do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão linda, que é obra das Tuas mãos. Todas as coisas que os nossos olhos contemplam manifestam a Tua glória e o Teu poder, mas muitas vezes nós não damos a Ti honra, glória e louvor que é devido. E nessa manhã, Senhor, escuta o clamor da Tua igreja, escuta, Senhor, as nossas orações, esses corações que possam estar endurecidos, corações magoados, corações cheios de pecado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas negligências, perdoa, Senhor, todas as vezes que não Te glorificamos e nós não reconhecemos que a Ti é devida toda a honra e toda a glória. Perdoa, Senhor, todas as vezes que fomos egoístas e egocêntricos, do qual nós poderíamos ter sido muito mais solícitos e servos do nosso próximo, e nós preferimos viver no nosso mundinho e na nossa zona de conforto. Perdoa, Senhor, todas as vezes que tivemos pensamentos e atos e palavras que não vieram de Ti, mas sim que vieram do nosso orgulho e do nosso desejo carnal. Perdoa, Senhor, todas as vezes que só pensamos em nós, no nosso bem-estar, e que esquecemos que muitas vezes o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso parente precisa de um simples bom dia com um forte abraço. Perdoa, Senhor, todas as vezes que negligenciamos os Seus mandamentos e que não conseguimos sequer amar a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós somos falhos, Senhor, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, não há um justo sequer entre nós. Nós somos totalmente depravados em nossos desejos carnais e inúteis
porque nós vivemos em uma cultura que nos alimenta de futilidade e de coisas totalmente desnecessárias para a nossa vida, e nós esquecemos que somente Cristo é necessário para o nosso viver. Aviva, Senhor, o Teu Espírito dentro de nós, aviva, Senhor, o Teu Espírito Santo no seio da Tua igreja, para que possamos ser convencidos, avivados e renovados e alimentados e totalmente dependentes de Ti. Aviva, Senhor, em nós o desejo de conhecermos mais a Ti, de termos relacionamentos contigo através da Tua palavra. Tira, Senhor, de nós qualquer desejo de que podemos ser igreja dentro da nossa casa e no nosso cantinho, mas que a Tua igreja se reúne aonde Cristo é o cabeça dela e nós somos totalmente dependentes dEle. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, a cada coração que nos acompanha pela internet. Abençoa, Senhor, a cada família que nos escuta e nos aviva e nos convence através do Teu Espírito Santo que Cristo pagou pelos nossos pecados, que Ele nos garantiu a vida eterna, que Ele nos lavou daquela antiga natureza, aquela natureza podre, pecadora e miserável, e que hoje temos parte contigo, e que hoje nós não somos chamados de inimigos de Deus, mas sim que nós somos chamados de filhos do Pai. Convence-nos, Senhor, Tu nessa manhã, é o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão felizes esta manhã? Glória a Deus. Eu estava ali com um pequeno Nick no colo e eu falava assim com Deus, né? Primeiro abençoando a vidinha dele, porque a última vez que ele veio aqui, ele estava no lugar protegido do útero, né? E aí nasceu, a pandemia nos fez conhecê-lo só depois de um tempo, presencialmente, é claro. Mas, Deus, né? Quão bom é se a gente, como esta criança, depender do Senhor. A gente deve lembrar que a gente cresce e fica bobo, sabe? Eu lembro assim, Davi, o meu primeiro, né? Eu estava ali pegando, assim, agora está ali, não tem mais como ficar pegando com ele no colo aqui, né? Agora vai para o quarto e se deixar, eu vejo ele só no outro dia, né? Então a gente tem que ficar... E a gente vai crescendo e um dia vai estar igual eu aqui, assim, a gente cresce e fica bobo, né? A gente se acha, né? Ah, eu agora posso ir, voltar para onde for. E, na verdade, a gente deve ser como uma criança. Quem disse isso, né? Diz que alguém falou assim, não é? Aquele que quer entrar no reino dos céus deve ser como uma criança. Pegou no colo e falou assim, deve ser como uma criança. Isso tem algo a nos ensinar, não é? E hoje, irmãos, é um dia assim, especial. Nós vamos falar sobre este tal livre-arbítrio. Amém? Só Deus para ter graça e misericórdia para falar sobre isso. Tem vezes que nós vamos trazer uma mensagem, um sermão aqui, e assim, o sábado, a semana é tranquila, mas tem dias que não, sabe? Tem dias, eu não sei também se é dia... Eu não estou falando aqui assim que eu não estou querendo ensinar aqui as batalhas espirituais, né? Essas coisas não, tá, irmão? Mas tem dia que a gente fica um pouco mais... não sei se é apreensivo, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Principados e potestades, então só a graça de Deus mesmo. Nós sempre falamos aqui, né, que o Denúncio acabou de expor aqui em Romanos a nossa situação, a nossa condição, e se não for graça de Deus, irmãos, nenhum de nós poderíamos nem estarmos reunidos como igreja. Então nós vamos ter aqui esse momento, eu espero que eu consiga compartilhar o que eu trouxe aqui no
no esboço, no coração, e que seja edificante para a vida de cada um de vocês. Amém? Antes da gente, discorrer aqui no esboço, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 1. Quem gosta do calor? Quem gosta do frio? Tem um frio, né? Tem vezes que é chato, muito frio, né? Mas para sair, para vestir, apesar que para banho é ruim também tem vezes, né? Você tem que ligar o chuveiro né? No mínimo, coloca lá assim nevasca o formato, assim, o seletorzinho e fica pingando a aguinha. Não, mas calor demais. Glória a Deus, Pai, pelo calor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Amém? Olha que bênção. Vamos lá no versículo 26, de Gênesis 1 ainda. Nós vamos passar aqui pelo menos os 3 capítulos para a introdução dessa história. Versículo 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, elas vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se tarde e manhã o 6º dia. Amém? No capítulo 2, sequência, aí no versículo 15, diz assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Salta aí até o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Nossa última leitura, pelo menos introdutória. Aí no capítulo 3, acompanha comigo do versículo 1 em diante. Ora, a serpente
era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes. Realmente morrerá. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que vocês comer do fruto, vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então os olhos foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem lhe mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que tu me deste, me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que tu fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente tua dor na gravidez, darás luz com dores, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore do qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, nos ensine, tenha misericórdia de nós, que tudo que foi lido aqui possa servir, ó Pai, de instrução, de exortação, consolo, ó Deus, e que principalmente a edificação e a glorificação de quem Cristo é. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem costume de ler a Bíblia assim? A gente tem que ter esse costume, né? Tem gente que fala assim: nossa, leu mais de 5 versículos. Tô bravo, não volto mais. Nós devemos ter a prática, porque a gente sabe que a Bíblia, ela é uma carta, não é? Não se tinha naquele período capítulos e versículos. Mas eu quero fazer aqui uma breve introdução dessa história da criação que nós acabamos de ler, porque ela vai ser necessária, né? E o tema que nós nos propomos a trazer aqui hoje gerou muitos concílios e debates na história da igreja, e até os dias de hoje ele é muito debatido e mal compreendido. E quando a gente tenta falar de livre-arbítrio, por exemplo, em uma mensagem, em um sermão, é bem verdade que é muito complexo, é difícil, porque é um tema que é mais fácil de se aplicar quando a gente está reunido aqui no estudo bíblico. Como a gente
tem o costume de fazer, e nós retornaremos agora às quintas-feiras. Amém? Tem que falar assim, mais empolgação, assim, amém, glória a Deus, vai ter estudo bíblico. Amém? Amém. E uma palestra, né? Porque aí a gente poderia, inclusive, abrir espaço para perguntas e respostas, mas ainda assim a gente se atreveu a tentar falar um pouco sobre este livre-arbítrio aqui para cada um de vocês, poder pelo menos pensar e refletir sobre isso. Amém? Pode ser que alguns assim fiquem talvez confusos, né, com essa questão, mas pense que nós vamos falar sobre o livre-arbítrio numa forma geral, mas principalmente no tópico da soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação. Amém? Então, esse é o foco até o final, se Deus assim nos permitir. Como a gente começou lendo aqui em Gênesis, né, no capítulo 1, do versículo 1 até o 3, nós temos a narração de como Deus cria o mundo, todo o universo, tudo que nós conhecemos, simplesmente pelo poder da sua palavra. Amém? É algo assim, magnífico a gente ler e entender a grandeza do Deus do qual nós chamamos de Pai, do qual nós cremos ser aquele que conduz a nossa vida, daquele que envia o Salvador e daquele que também envia-nos o Espírito Santo e está conosco todos os dias. É o mesmo Deus que revelou a sua palavra para que nós o conhecêssemos, para que nós sabêssemos como foram criadas todas as coisas. E aqui nós temos uma narração detalhada, é lógico, não nos seus meios, tipo C.S. Lewis e Tolkien, né? Se você lê Lewis ali narrando a Nárnia, né? Ou seja, os detalhes de Nárnia, nós vamos ver que a forma, a linguística, a escrita de Lewis é com detalhes, né? Ou seja, as árvores balançam rumo ao vento leste e entoam ali um som que é como se nós estivéssemos ouvindo cânticos, enfim, tem detalhes. A narrativa dos judeus, os escritores da Bíblia, é algo mais sintético, é algo mais resumido, mas nos dá aqui uma visão geral de como Deus cria todas as coisas. E é maravilhoso a gente olhar hoje para a criação, para a obra de Deus, para tudo que Ele criou e ficar maravilhado. A gente pode olhar, por exemplo, para uma mosca, e uma mosca, ela tem uma visão tridimensional, ela vê 360 graus, né? Estudiosos, cientistas dizem que quando um inseto, por exemplo, como uma mosca voa, ou seja, as imagens são projetadas na cabeça dela de frente para trás, e cria, então, olha só o termo, um fluxo óptico. A gente não faz ideia o que é isso, né? Os cientistas de Marsella, por exemplo, chamam de regulador do fluxo óptico, que é como assim, quando ela está voando, faz com que ela permita manter-se uma constante, de forma que se ela mudar a velocidade, ela também tem que mudar a altura de voo, porque senão ela vai perder ali o equilíbrio, vai cair. Mas ela consegue carregar o seu corpo ali com as suas asinhas minúsculas, batendo sabe-se lá quantos quilômetros por hora. E a gente olha para uma mosca, e nós, com a maior tecnologia que nós temos hoje, nós não conseguimos reproduzir uma mosca. E Deus criou uma mosca, o pastor José Mabessa até disse que cria a mosca, Deus cria uma mosca, por exemplo, para posar em cocô. Humilha a nossa inteligência, né? Mas é a criação de quem Deus é. E aí a gente olha da mosca até uma baleia, que é o maior mamífero que nós temos hoje, pelo menos conhecido, né? na Terra, e vê quão glorioso é a criação de Deus, quando Deus cria algo assim. Então Deus criou toda a natureza, as paisagens, as
as rochas, os rios, os oceanos, né, os animais aquáticos, os pássaros. Quando a gente vai em um zoológico, a gente vê, poxa, eu não conhecia metade dos animais. Quando você vê um Discovery Channel mostrando ali a vida animal, você fala, meu Deus. Eu estava vendo aquele Richard, né, que faz trabalhos aí com animais, e ele fica maravilhado com os animais, pega a cobra assim, fica, nossa, olha que cobra, ela é peçonhenta, se ela picar, ela vai mandar para o hospital, e se eu não chegar rápido eu morro, e ele fica ali maravilhado com aquilo. E ele fala assim, nossa, é uma criação perfeita, e solta, e eu estava com a Fabiana, assim, se fosse a gente matava, né? De medo, né? Assim, e o bicho só quer seguir o seu caminho, mas a gente aprendeu assim, hoje em dia, se eu ver uma aranha, eu mato ela. Tadinho da aranha. Eu já falei várias vezes aqui, né? A Valéria fica lá, ai meu Deus, a lagartixa, é o demônio. Eu falo assim, Deus olha para a lagartixa e fala assim, olha como é bonito que eu criei. A gente olha para a barata, nossa, que nojo. E se ela voar, ela consegue, inclusive, separar homens de... E aí, Deus olha para a barata, que a gente chama de nojento, e fala assim, que maravilhoso. E Deus criou todas as coisas, e realmente foi maravilhoso. E aí chega no final ali do versículo 26 até o 31, ele narra que ele nos criou, homem e mulher nos criou, e chamou de algo muito bom. E realmente é algo muito bom, quando a gente vê a narração, como que Deus faz com cuidado, como que Ele pega aquele homem e não somente o cria, não somente cria e deixa ali, não, Ele cuida daquele homem. Ele coloca aquele homem em um lugar, em um jardim, e ele pode desfrutar das bênçãos da criação de Deus, e principalmente da presença do próprio Deus. Deus fala, olha, vou te dar aqui alimentos, todo tipo de alimento, você pode comer, todo tipo está escrito, né? E por causa de Deus ter lançado sobre a terra as sementes, e a terra ter produzido os mais variados frutos e vegetais e legumes, consequência da gente ter alguns masterchefs aqui hoje, né? Verdade que nós estamos sendo um pouco chamados, né, para conhecer os masterchefs, né? Fica a dica, eu não preciso citar nomes, não. Mas são frutos que Deus nos deu. Você só compra uma manga, uma maçã, um abacaxi, o grão, arroz, feijão, o que for, porque Deus fez isso. Amém? Quando a gente continua essa leitura ali, olha, do versículo 15 e 17, lá no capítulo 2, fala, olha, Deus coloca um homem em um verdadeiro pomar, cheio de frutos, cheio de árvores desejosas, dos mais variados alimentos, e não somente o coloca lá, ele coloca o homem e dá um cartão, compra tudo, dá um voucher para ele, do tipo, pode comer de tudo que você quiser. O Davi que ficava falando assim, ele era um pouco mais novo, falava assim, eu queria um cartão compra tudo, você me dá um cartão compra tudo? Eu assim, vai pedir para sua avó. Aí foi lá e pediu para a avó, vamos dar um cartão compra tudo? Cartão compra tudo. Adão e Eva tinham um cartão compra tudo, podia comprar tudo e não precisava pagar o cartão, não tinha uma fatura, olha que coisa, podia comer à vontade. Só que no versículo 17 tem uma advertência muito clara de Deus. Deus fala assim para o homem, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você vai morrer. Então, não coma. E a gente deve lembrar desse versículo aí nos restantes do sermão. Amém? Do 21 ao 25, quando ele coloca o homem no jardim, tem também uma história maravilhosa ali, a primeira anestesia da história, relatado, né? Deus dá uma anestesia ao homem, então, do homem ele forma a mulher. E nessa história aqui nós temos, então, Adão recebe a mulher mais linda da terra. Pegado não?
A brincadeira ainda segue dizendo, né, apesar de ser uma história que triste que eu vou narrar aqui, eu só estou deixando vocês um pouco mais à vontade. Tem alguns que brincam, não é o meu caso, que Adão era feliz porque Adão não tinha sogra. Não é o meu caso, porque graças a Deus eu tenho uma mãe sogra, né? Agora, se você tem aí uma sogra coral, tem que orar mais, né? Tem gente que fala assim, não, minha sogra é uma sogra coral. Ora para Deus abençoar o relacionamento de vocês aí. Não é o meu caso, mas Adão está ali agora com a mulher, né? Ou seja, e ele declara, olha que declaração, é osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, está feliz, né? E ali nós temos o primeiro casamento, Deus instituindo o casamento, olha só, ele nem tinha pai, nem tinha mãe. E ali sai o relato, por isso deixará o homem pai e mãe. Já estava preparando para isso que nós temos hoje em dia, que é o símbolo do relacionamento que há entre Cristo e a igreja. O casamento deve apontar para algo bem superior ao eu casei para ser feliz ou caso para fazer alguém feliz. É lógico que você quer ser feliz, é lógico que isso é inerente ao ser humano, mas o casamento é mais superior do que isso. O casamento está apontando para o relacionamento entre Cristo e a igreja, do qual acaba lá em Apocalipse, na bodas do Cordeiro. Amém? No versículo, então, de 1 ao 19 do capítulo 3, nós chegamos então no relato da tragédia, o que causa a destruição do mundo praticamente. O que faz com que um cordeiro já havisse sido morto antes mesmo do mundo ter sido criado, que é a história da queda. Então, até a queda do homem, a história é linda. Se você ler Gênesis do 1 e Gênesis 1 e 2, você vai ver uma criação de um Deus glorioso, formando tudo que nós conhecemos, formando o homem, dando ao homem capacidade, dando ao homem domínio, dando ao homem relacionamentos, e agora isso tudo vai ser perdido. O homem podia, além de desfrutar do jardim da criação, ele podia desfrutar da presença de Deus. Como nós lemos ali no capítulo 3, Deus via no final da tarde para o relacionamento com o homem. Imagina o Éden, um lugar de provisão, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de relacionamento com Deus, de unidade. Isso tudo agora vai ser perdido porque a astuta serpente e a mesma, né, serpente que tentaria Jesus, né, o segundo Adão no deserto, ele agora tenta o casal no jardim. Há aqueles que dizem, né, que a serpente falou para Eva que o fruto emagrecia, né? A história é triste, ela é enganada, e não somente ela, o seu marido também. Eles são seduzidos, e até aqui não havia pecado, até aqui não havia separação, até aqui não havia o que afastassem eles de Deus. Mas agora eles pecam, eles desobedecem. Até esse momento, o homem e a mulher, isso é um tema para um outro sermão, um outro momento, eles eram semelhantes aos anjos, no sentido de poder escolher. Sabe, eles tinham essa liberdade de poder escolher entre obedecer e desobedecer. Eles podiam ter escolhido, não, eu vou permanecer com os outros milhares de frutos disponíveis. Eu vou rejeitar a árvore do conhecimento. Porém, agora eles aqui seduzidos por aquilo que a serpente diz, o que acontece? Eles desobedecem a Deus. Eles comem do fruto e, consequentemente, o que entra no mundo? A morte, a tragédia. O mundo, então, se perde neste momento.
Deus agora desce até o jardim. Ele procura pelo homem, pela mulher. Mas quando a gente peca, é muito comum até hoje. Quer saber se você tem aí uma raizinha de Adão no seu coração? Quando você peca, você foge de Deus. Você esconde. Você fica sem graça com Deus, né? A sua oração diminui. A leitura bíblica quase praticamente acaba. Não tem prazer e alegria no louvor. Você perde o relacionamento. Se alguém te procura, dependendo da situação do pecado, que te faz inclusive afastar da comunhão dos irmãos, você some. Você não quer contato, você não quer unidade. Essas pessoas vão te lembrar. O mesmo sentimento, Adão e Eva agora estão com eles, estão querendo se cobrir, eles estão procurando para si meios de tampar a nudez que foi exposta diante de Deus. E nós tentamos fazer isso com as nossas próprias vestes, com as nossas próprias forças. É o que a gente ensina e já compartilhou aqui da Páscoa. O que é a Páscoa, né? É Deus que vem e passa por cima, ou seja, Deus que provê uma cobertura, e quando ele faz isso, é nos vestindo ali com a sua própria veste. O que acontece é que a serpente recebe aqui então uma punição. Tu é maldita, tu vai restejar, e a mulher vai ser sua inimiga, e dela vai vir um que vai te esmagar a cabeça, tu vai ferir o calcanhar. Aqui nós temos a primeira pregação de boas novas da Bíblia. Já no Gênesis, capítulo 3, o próprio Deus prega. Ou seja, vai vir um que vai lhe esmagar a cabeça. E estava falando sobre Jesus, amém? Mulher, dores e submissão. Homem, maldita é a terra por sua causa. Não é maldito você não, tá, homem? Você agora, ou seja, vai sofrer isso também, mas a terra se torna maldita. A terra agora produz espinhos, produz agora ervas, e para comer vai ser com suor. E por fim, a morte vai chegar agora até você. Não somente essa morte espiritual, mas também morte física, porque você é pó e ao pó você vai voltar. Este aqui é o relato da criação. Amém? Isso aqui foi só a introdução do tema. Eu precisava criar um pano de fundo para que todos aqui entendessem, porque eu sei que existe aqui diferentes níveis de conhecimento, né? Tem pessoas que já... Eu lembro na escola, um parênteses, na escola, quando eu estudava, idade assim de Davi, João Paulo, Vitor, Teteca, a turma do barulho. Ontem teve esse encontro lá de mulher e eles falaram assim, fica aqui com as crianças. E eu lá assim, meu Deus, né? Eu lembro de estudar e alguém fala assim, olha, então aqui está a evolução do homem. O homem antes era um macaco e do macaco e tal. E aí na época, uai, como assim? Eu fiquei, aí me deu o parafuso do macaco. E aí eu cresci lembrando disso depois de um tempo, assim, gente, da onde, por que tem esse tipo de ensinamento, né? E tem gente na igreja até hoje que vai lá no zoológico, vê lá o... Como é que é o nome do gorila que tinha lá? Tinha um nome famoso, assim, Indiamin, né? Parente antigo. Não. Macaco é um macaco. Amém? A sua história de criação está aqui. Amém? Então a gente precisa preparar vocês para entender sobre este pano de fundo, para que eu possa aprofundar um pouco aqui na doutrina. Talvez eu não consiga aqui, com o tempo que nós temos, fazer tudo o que eu queria. Esse sermão tinha dado mais de 10 páginas. Eu diminuí para que desse 7. Então eu não conseguirei, é lógico, abordar tudo que fala sobre um livre-arbítrio, um tal livre-arbítrio. Eu mandei para o Denilson, foi outra forma. Eu falei para ele assim,
eu falei assim, eu vou falar sobre livre-arbítrio, alguma coisa de livre-arbítrio e tal, e ele estava com a cabeça no SPC, você lembra do SPC? Acho que é SPC, agora, né, o que eu vou fazer com essa tal... Hoje está engraçadinho, né? É porque eu vou bater depois. Mas Denilson estava pensando nessas músicas ruins. E esse tal livre-arbítrio, né? Como que nós vamos ver? Vamos tentar caminhar na Bíblia um pouco mais. Abre aí Salmos 14, que é parecido com o que Denilson leu aqui em Romanos 3, né? Vou ver se vocês estão aí bom de Bíblia. Salmos, livros inspirados por Deus, né? Diz assim no verso 1 até o 3: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento e que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós vamos passar aqui por algumas passagens que vai mostrar a consequência deste pecado de Adão e Eva. Como que isso afetou o ser humano? Como que isso vai mostrar que o homem agora, ele por sua própria vontade, ele não pode escolher o bem. Só esta passagem já corroboraria para isso. Já nos mostraria que não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. E por que isso acontece? Porque nós ouvimos aqui agora, nós lemos o que aconteceu com o primeiro casal do qual nós somos herdeiros. Amém? O homem busca o Senhor? Não. Denilson leu aqui Romanos 3, né? Eu vou pedir para você ir lá de novo. Vamos aproveitar que a memória está fresca aí a leitura. Romanos, Novo Testamento, depois de Atos. Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma, em versículo 21, ele diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos, todos pecaram. O que ele está explicando aqui agora? Olha, tanto o grego quanto o judeu, os judeus falavam assim: olha, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos a mensagem, nós temos Deus. Paulo está falando: não, vocês também pecaram com a lei, com os profetas. Somente em Cristo Jesus que vocês agora vão ter a justificação. Todos pecaram, tanto nós, os gentios, quanto eles que tinham a palavra de Deus. Passa aí uma folha, Romanos 5, no versículo 12, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Este texto, corroborando aqui com Romanos 3 e Salmo 14, testifica e confirma aquilo que nós lemos lá na história da queda em Gênesis 3. Ou seja, por meio do pecado de Adão e Eva, todos pecamos. Amém? Amém? E para concluir aqui essas leituras, Efésios. Salta um pouco aí as cartas para frente. Efésios capítulo 2.
Depois de Gálatas, tá? Efésios capítulo 2, ainda no pano de fundo, ele diz assim no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito, que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda, o quê? Mortos em delitos e pecados, né? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse pano de fundo está nos mostrando claramente o quê? Que nós estávamos mortos. Que a igreja que hoje proclama Cristo Jesus como Senhor, outrora andando no mundo igual um The Walking Dead. Vivo, mas morto. Essa era a situação. A morte foi no pecado de Adão. Como consequência, nós também já nascíamos mortos em pecados e em delitos. Até Cristo vir até as nossas vidas, igual nós lemos aqui, nós, por natureza, éramos inimigos. Por natureza, queríamos somente aquilo que era contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, contrário a quem Deus é. Nós éramos escravos do pecado. Agora está escrito, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agostinho, né, que é considerado por nós aqui um dos primeiros reformadores, lá do século IV, né, ele escreveu algo interessante. Ele fala o seguinte, olha, no jardim do Éden, o homem, né, ou seja, foi criado perfeito, mas ele podia dizer, eu posso pecar. Depois do pecado, a frase muda. Agora ele diz, não posso não pecar. Agora ele é escravo. Quando ele crê em Cristo, é regenerado, ele diz, eu posso não pecar. E na glória, quando Cristo voltar e nós estivermos com ele, ele vai poder dizer novamente, não posso mais pecar. Amém? E tratando sobre Agostinho, né, ou seja, que já tinha combatido Pelágio, e nós já tratamos sobre isso aqui também, que negava o pecado original, a corrupção total do homem e a necessidade de graça para a salvação, Agostinho combateu e Pelágio foi considerado herege e seus seguidores. Aí os pelagianismo de hoje, né, a própria igreja, não, isso é uma heresia, tá? Mas aí passa-se uma geração, vem outra geração, o que eles fazem? Não, aquele ensinamento de Pelágio é que não está tão errado e volta. E aí é o que nós temos agora no século XV, né? Ou seja, século XVI com Lutero. Porque Lutero agora, ele, influenciado por Agostinho, ele vai combater também um outro monge que também era agostiniano. Vou entrar um pouco na história rapidamente aqui, só para falar, ou seja, como que esse assunto já é debatido há séculos e séculos, né? E por que ele é importante ser dito ainda? Porque se a gente perde isso, a gente perde o Evangelho. Desidério Erasmo, de Roterdã, na Holanda, era um monge também, agostiniano, 10 anos ou 12 anos mais velho que Lutero. Ele é requisitado pela Igreja Católica, olha, escreve aí um livro sobre o livre-arbítrio, defenda o livre-arbítrio, né? Ou seja, mostre que é bíblico. E ele escreve e publica em 1524. O livro
vem ali com a aprovação da igreja, do Papa, do rei Henrique VIII, e eles falam, olha que obra maravilhosa. Mas aí nós temos Lutero, o jovem reformador, que pega a obra de Desidério Erasmo e publica uma resposta, uma obra 4 vezes maior, que chamada e conhecida na história como a escravidão da vontade. Dessa escravidão da vontade, a editora Fiel publica esse resumo da obra, né, com os principais pontos, em simplificado, né, mostrando como que ele combateu Erasmo, que era um monge humanista, né, e trata aqui neste livro sobre essa situação da escravidão da vontade, e aqui com o novo título, Nascido Escravo. Essa obra de Lutero é considerada assim como um primor na história da igreja. Ela é importante, tanto que o próprio Lutero trata ela e o seu catecismo para criança como suas principais obras. E para nós, ou seja, que temos hoje o Evangelho, né, por conta da reforma protestante, essa obra também é considerada ali como uma das pedras angulares para que isso fosse possível. Como já disse, Erasmo, humanista, né, que acreditava que os homens podiam conquistar salvação com suas obras, né, com seus méritos. E mesmo ele combatendo alguns erros da Igreja Católica, ele permanece lá e publica essa obra. Lutero, então, quando vê essa obra, considera Erasmo como um adversário da fé cristã. Porém, quando você lê o livro, você vai ver que até mesmo os autores dizem, olha, essa obra foi importante para a história da igreja hoje. Foi importante que tivesse acontecido aquilo para que hoje nós tivéssemos material, para que hoje nós tivéssemos história, para que hoje nós tivéssemos como explicar e exemplificar. Então, Deus sabe como Ele faz as coisas, como Ele enriquece e engrandece a tua igreja. Amém? Olha só o que Erasmo declara que o livre-arbítrio é. Ele fala o seguinte, o poder da vontade humana, mediante o qual uma pessoa pode aplicar ou afastar-se das coisas que conduzem à eterna salvação. Eu vou ler um trecho aqui, mas Lutero fala assim, quando ele escreve isso no seu livro, mas você chama isso de definição? Né? Primeiro, não ficou claro. Você começa definindo uma coisa e termina definindo outra, bem diferente. E declara que só Deus tem o poder e a liberdade da vontade que você supõe que o homem tem. Ele fala assim, olha, você está tentando dar ao homem, né, um poder de dirigir a vontade sem considerar que a vontade faz parte do próprio homem. Você está tentando separar a vontade do homem, o que é um absurdo. Ele fala assim, se eu entendi errado, é porque você escreve mal. Na página 46, ele diz assim, eu vou ler aqui. Em seguida, você assevera que o livre-arbítrio é a capacidade que a vontade humana tem, por si mesma, de decidir se aceita ou não a palavra e as obras de Deus. Isso equivale a fazer com que a vontade humana seja capaz de escolher entre céu ou inferno. Isso significa que não há espaço para a atuação do Espírito Santo ou para a graça divina, colocando a vontade humana no mesmo nível de Deus. Ele diz, os pelagianos também fizeram isso, mas você os ultrapassa. Eles distinguem duas partes o livre-arbítrio, o poder de compreender a diferença entre as coisas e o poder de escolher entre elas. Porém, para você, o livre-arbítrio tem o poder de escolher coisas eternas, embora sejam totalmente incapazes de entendê-las. Desse modo, você criou um meio livre-arbítrio. Além disso, você contradiz a si mesmo, visto que afirmou que a vontade humana nada pode fazer sem a graça divina. No entanto, quando você escreveu uma definição do livre-arbítrio, concedeu total liberdade para a vontade humana. Você é um homem muito estranho.
Prefiro até mesmo o ensinamento de alguns dos antigos filósofos aos seus. Eles diziam que o homem entregue a si mesmo só faria o que é errado. O homem só poderia escolher o bem com a ajuda de graça divina. Eles diziam que os homens são livres para cair, mas precisam de ajuda para elevar-se. Porém, é risível chamar isso de livre-arbítrio. Com base em tais conceitos, eu poderia afirmar que uma pedra tem livre-arbítrio, pois só pode cair, a menos que seja erguida por alguém. O ensino daqueles filósofos, porém, ainda é melhor do que o seu, pois a sua pedra, Erasmo, pode escolher se sobe ou desce. Entenderam? Eu achei engraçado, você é um homem estranho. Se você ler o texto aqui, lógico que no final ele tem todo o respeito com Erasmo. Ele escreve e fala, olha, Erasmo, não estou combatendo a sua pessoa, mas o seu estudo. Eu oro para que você encontre a luz, a verdade, eu oro para que você seja abençoado. Há respeito, mas não é igual a gente vê hoje na internet, os debates, né, principalmente os neocalvinistas, né, que conhecem as doutrinas da graça e vai, nossa, agora eu preciso combater com todo mundo. Aí começa a chegar lá, o que é livre-arbítrio? Você não tem livre-arbítrio? Não sabe nem responder a base do que é. Mas aqui houve respeito, e foi uma obra que edificou a igreja. Então, como eu disse lá no início, o livre-arbítrio é um tema um pouco complexo para uma mensagem, talvez até cansativo, eu sei. Mas eu achei por bem compartilhar isso para discipular, em geral, a igreja. Pelo menos trazer palavras para que você possa, se um dia questionado, poder responder sobre. Amém? Hoje em dia, a igreja brasileira é composta aí de 80% ou mais de arminianos, que nem sabem o que é isso. A gente separar reformado sendo considerado calvinistas ou, em alguns casos, luteranos, enfim, mas os demais, 80% ou mais, digamos, são arminiano. E o que o arminiano abraçou? Abraçou a teologia de Jacob Arminius, que é uma ramificação daquilo que começou lá em Pelágio, que foi aqui debatido também por Lutero, que foi debatido não somente por Lutero, mas pelos reformadores também. Então, o que se acredita? Eu tenho livre-arbítrio de poder escolher entre Deus ou não. A mensagem, o pastor tem que ficar ali, você quer aceitar Jesus hoje? Feche os olhos todo mundo, levanta a mão, por favor. Jesus está à porta batendo, está se ensinando incultidamente que você tem esse poder de dizer sim ou não. E nós cremos aqui que a graça de Deus, ou seja, é quem nos salva. É a graça de Deus que vai nos apresentar, por exemplo, o que nós cremos e que nós já compartilhamos aqui dos pontos. Esse mês de outubro é um mês importante para nós. Né? A gente celebra aí os 503 anos da Reforma Protestante. E o que nós vamos ensinar? Os 5 pontos da graça, que é a chamada tulipe. Então, a total depravação, né, ou seja, a expiação limitada, a eleição condicional, ou seja, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Quando nós ensinamos sobre esses pontos de graça, nós estamos falando o seguinte, isso é Bíblia. Se eu pego o livre-arbítrio e creio nele como a doutrina arminiana, eu corto aqui a sequência, porque eu dou ao homem um poder que é só dado somente a Deus, dessa soberania também na salvação. Então nós vamos falar sobre isso e vai ser uns 5 domingos abençoados. Nós estamos convidando aí pelo menos 3 pastores, um de fora, inclusive, que vem de São Paulo para exclusivamente abençoar as nossas vidas. Então vai ser assim um momento especial. Mas nós olhamos lá para a Escritura, lá no Éden, Adão pecando, e lá no jardim ele sendo expulso, porque ele peca e ele perde essa condição de poder arbitrar. Então eu perguntaria para mim, para você, para todos, o que seria então o livre-arbítrio? Você poderia pensar assim, olha, como que eu trato isso? Vamos pensar num jogo de futebol.
Algumas pessoas ficaram assim, né, me olhando torto. Nós temos um árbitro. O que um árbitro faz? Ele julga, né? Ele arbitra ali, ou seja, o que é certo, o que é errado. Agora pensa, imagina que eu sou o árbitro. E ali eu estou numa final entre Atlético e América, né? Porque o Cruzeiro não está chegando, né, gente? Estou brincando. Vamos imaginar um Atlético e Cruzeiro. Tem um Atlético e Cruzeiro e eu sou o árbitro. E eu sou quem eu sou, realmente. Cresci gostando do Galo, torcendo e tal, mas agora eu tornei árbitro. E aí tem um lance duvidoso do Cruzeiro lá na área do Galo. E ele cai, o jogador cai. Pode ter sido um pênalti. Eu apito nos 45 minutos do segundo tempo, num jogo 0-0, pênalti para o Cruzeiro. Pode ser que nesse momento a minha paixão, a minha história com o clube, aquilo que eu aprendi, me influencia a não apitar. Mas você não sempre foi profissional, mas é o que acontece, né? Agora, se eu estou na outra área, na área lá do Cruzeiro, e cai um jogador lá, 45 segundo tempo, caiu, né? A chance de eu apitar é maior? Claro. Por quê? Porque eu fui influenciado por algo. Vocês percebem? Esta é a situação que eu quero que vocês entendam aqui hoje. A nossa liberdade não existe mais, porque nós somos influenciados, nós não somos isentos. Adão e Eva eram. Nós não somos, nós temos a nossa história, nós temos a nossa experiência de vida, os nossos valores. Isso vai nos tendenciar a ter uma escolha. Quanto à questão da escolha para a vida, das situações, você pode pensar assim, mas como que eu acredito ou penso ou gosto de algo? Vai depender de como foi a sua criação. Vai depender de como você aprendeu com aquilo. Lá em Romanos ainda, eu vou pedir para vocês voltar em Romanos, acho que é o último trecho que eu vou ler. Romanos capítulo 6. Olha o que diz no versículo 20. Porque quando eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. E que fruto colheste das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é morte. Então ele está falando, olha, vocês não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a lei, não conheciam nada, mas vocês eram escravos daquilo. Hoje que vocês conhecem, vocês lembram daquilo e falam assim, nossa, não tem nenhuma alegria com aquilo, né? Eu passo só vergonha com o que eu vivia. O fim dela é morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Nós temos ou não temos livre-arbítrio? Alguém pode pensar. A resposta, com base em tudo que foi lido até agora, que é não. Agora, a própria Escritura mostra, assim como a refutação que nós vimos de Lutero para Erasmo, que o homem sempre foi escravo do pecado. Se ele não conhece ainda a palavra de Deus, ele não sabe que é escravo e continua caminhando rumo à destruição e à ira de Deus. Porque a Bíblia diz que permanece sobre os filhos da desobediência a ira de Deus, não é mesmo? Aí você pode perguntar assim, mas como que eu escolho as coisas então? Eu escolhi que roupa vestir hoje, eu escolhi onde morar, eu escolhi com quem casar, eu escolhi aonde trabalhar. O termo que os reformados, por exemplo, preferem utilizar é o livre agência, que é a liberdade para ter escolhas, sabe? A gente escolhe, diante de uma situação, fazer o bem ou o mal, não é isso? Você vê ali um gatinho ali na rua, machucado, você escolhe, deixo para lá ou faço um bem, né? Você escolhe, você tem essa liberdade hoje de escolher. Se para você isso é o seu livre-arbítrio, ou seja, a liberdade, não tem erro, não tem problema de você denominar assim. Não tem. Ou seja, você poder escolher, ter uma opção de escolha,
de fazer o certo ou errado, mas lembra que você não é livre. Por quê? Porque você teve uma influência. Lembra do exemplo aqui do futebol, do árbitro? Você é tendenciado por algo que você aprendeu, por algo que você viveu. Se você for uma pessoa muito maltratada na infância, talvez você seja uma pessoa mais amarga e chega no momento que você pode fazer um bem, você opta em fazer um mal, ou talvez o contrário, senão porque eu fui muito, agora eu vou fazer o bem. Você tem essas duas opções por causa de algo que foi influenciado em você. Agora, o que nós estamos considerando aqui, e eu falei lá no princípio, que é sobre a soteriologia, a salvação, a doutrina da salvação, é essa liberdade de ir até Deus ou não. Você é livre para ir até o Senhor, você está aí hoje no mundo, igual as pessoas estão. Então você pode falar assim, olha, você quer ir para Jesus? E a pessoa fala assim, não, ou sim. Você fala, isso aí é o meu livre-arbítrio de falar que eu não quero. Isso não existe. Por que não existe? Porque o homem ou a mulher está morta em seus delitos e pecados. Assim como você não escolheu nascer homem ou mulher, nascer branco ou preto, ou ser dos olhos verdes ou castanhos, você não escolheu se ia nascer nesse país ou em outro, se ia nascer na sua família ou em outra, você também não escolhe sobre a sua vida eterna, sobre o regenerar-se com Deus. É Deus quem faz isso. O melhor exemplo que eu tenho para isso é Lázaro. Lázaro está ali 4 dias morto, ou seja, já cheirando mal, e Jesus chega diante daquela tumba e o chama. Ou seja, Lázaro, venha para fora. Nós estávamos semelhante a Lázaro, foi o que nós lemos lá em Efésios 2, no versículo 1 em diante. Morto não pode escolher, morto não pode falar, eis-me aqui. É somente Deus que vem. E a Bíblia diz claramente que ninguém pode vir ao Pai se Ele não o trouxer. Então, irmãos, esse tal livre-arbítrio, né, do Denilson ali, do qual as pessoas até usam nas mais diversas obras, até as cinematográficas, para efeito de salvação, com base em tudo que nós lemos, não existe. Você não é livre para escolher. Jesus deixou isso claro, explicando para Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele lá no tardar da noite, escondido, né? E Jesus fala, se você não nascer de novo, e quem produz esse novo nascimento? Deus. E como que o homem nasce de novo? Somente por meio da pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, o homem então é convencido por quem? Pelo próprio Deus, um chamado eficaz. A graça de Deus é irresistível e o homem não tem como recusar. Se o dia do seu chamado é hoje, Deus está te chamando, ou seja, você não vai recusar. A palavra de Deus entra no seu coração como foi com Lídia. Ouvindo, Deus compele Lídia a ir até o Senhor. Então é isso que Deus faz e é essa a diferença. Quando você crê no Senhor, você o confessa com a tua boca que Ele é o Senhor e você confessa com o coração para a justiça, conforme nós vemos lá em Romanos capítulo 10. Amém? Crendo nisso, que você não tinha esse livre-arbítrio, mas que Ele que te salva, Ele que te traz para a família de Deus, Ele agora vai fazer o quê? Vai te preservar até aquele grande dia, que é o dia da sua volta. Porque a salvação não dependeu do seu esforço, não dependeu da sua obra, não depende do seu mérito, não depende do seu sim, eu te aceito, Jesus, mas dependeu de Cristo na cruz, bradando, está consumado. E uma vez que ele foi pregado naquela cruz, morto e ressuscitado, agora ele assentou-se à direita do Pai nas alturas, na majestade, e um dia ele vai voltar para se encontrar contigo. Esteja preparado e ansioso pela volta de Jesus, porque se nós ficamos maravilhados com as criações aqui, imagina com as criações na glória e diante do próprio Deus para toda a eternidade. Porque não foi uma obra feita por você, por uma escolha sua, mas uma obra de Deus exclusiva, você não tem que viver mais atemorizado. Ah, eu vou perder a minha salvação. Não. Ele garantiu e ele disse, a todos que me deste, nenhum deles se perdeu. Amém?
Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E era Deus, por meio dele, Deus fez todas as coisas, e nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Irmãos, nós já estamos para terminar. Nós só vamos orar por consagração. Você que vai ofertar nessa manhã. Nós vamos fazer uma ação pela fé, que é trocar aquele toldo ali fora por causa das chuvas de final de ano. Você viu que exatamente aonde a gente entra tá existe um rio, né? E ficou em R$550. Nós vamos fazer pela fé. Então, assim, que Deus abençoe aí a igreja com toda a provisão, para que a gente consiga quitar todos os nossos compromissos. Amém? E você que vai estar ofertando hoje, a gente sempre diz, faça isso sempre com amor, com alegria, jamais por peso ou por pressão. Amém? Mas com o coração alegre, porque Ele é bom. Senhor, abençoa a tua igreja que oferta nesta manhã, aqueles que fazem por outros meios digitais, que o Senhor seja na vida de cada um deles o recurso mais valioso, Pai, a bênção mais importante, ó Deus, o que eles mais precisam nesta vida. Abençoe a casa, ó Deus, abençoe os celeiros deles, o trabalho, os projetos, que eles sejam prósperos em todos os teus caminhos. Abençoe também aqueles que abençoam, ó Deus, e contribuem para as missões, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que envia, que abençoa, que mantém aqueles missionários ali de Angola. Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja, se puder. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas, e nada existiria se não fosse por ele. Brilha na escuridão, e as trevas não podem o
Só reforçando, quinta-feira nós teremos o estudo bíblico, amém? Faça um esforço. Eu conversava com o Denilson, a nossa marca aqui sempre foi o estudo. Apesar de eu achar que é uma falha nós não termos uma marca de também ser uma igreja de oração. Acho que a gente devia... só que eu sei que é um problema geral. Né? Eu sempre participei das reuniões de orações, sempre foi menos. Mas estudo a gente sempre focou por isso e acho importante. Amém? Antes, né, ou seja, de ir embora, tem um café ali, não vai embora sem um café. Suelen, né, prazer recebê-la. Né, Suelen, conhecida do meu querido irmão Jonathan, eu te falo Jonathan Edwards, eu chamo ele de Jonathan Edwards e fica se achando. Você mora no Serra Verde? Pois é, não vai embora que tem um monte de carros que vai para o Serra Verde e a gente dá uma carona até lá, tá bom? E deixa eu ver se tem mais. O visitante que eu estou vendo aqui é o Nicolas, que não é visitante, né? Mas João Paulo, primeira vez, né? Dos pequenos, então João Paulo, Deus te abençoe. Tá? Manda um abraço lá para o papai, para a mamãe, para a irmãzinha. E tomem o café, o chá, o biscoito, o bolo, o pão, não sei o que tem lá. Amém? Eu acho que nós vamos orar aqui para ir embora aqui, cantar, vai chegar menino correndo aqui, será? Ou eles não estão vendo? Né? Tem que ficar de aqui, eles vêm aqui e derrubam tudo. Vamos orar então para a gente ir para casa, né? Ter um domingo aí, em nome de Jesus, abençoado. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por este momento de culto que nós tivemos aqui hoje. Que seja também a nossa vida um culto racional diariamente, não nos conformando com este século, ó Deus, tendo a nossa mente renovada, buscando a cada dia mais parecermos com Cristo e ser, ó Deus, luz neste mundo de trevas, ó Deus, para anunciar as verdades e as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, dê a eles uma semana abençoada, próspera, cheia de saúde, livres de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém.